Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, vamos continuar esse nosso super mini curso do Estatuto dos Servidores Públicos do município de Várzea Grande. Esse mini curso top de linha, assunto por assunto do edital. Com certeza, eu falo isso para vocês, se vocês assistirem todas as videoaulas, mas olha só, atenção, na sequência. Assistindo todas as videoaulas na sequência, fazerem as devidas anotações, garanto para vocês que vocês terão reais chances de acertar as questões de prova. Agora vai um conselho de quem quer seu bem, vai um conselho de quem está aí há 25 anos nessa caminhada de concurso público. Recomendo para vocês assistirem essas videoaulas 2 vezes. Assistem todas, primeira, uma pancada, geral, ok? Dá um tempo de 2, 3 dias, se puder aí, e aí faça uma revisão. A revisão é mais rápido, você não precisa fazer as anotações, porque são muitos detalhes que é quase impossível em uma vez só você conseguir pegar todos os detalhes da aula, ok? Vem comigo, vamos lá, aula número 3 aí, a aula do nosso Estatuto dos Servidores Públicos de Várzea Grande, e agora a gente vai entrar no título 2, O título 2, que é um título gigantesco. Esse título 2, ele trata do provimento, da vacância, remoção, distribuição e substituição. Esse título 2 aqui é difícil dar uma referência da Várzea Grande, porque tem poucos concursos públicos, mas eu digo assim de modo geral. Esse título 2, o segundo título, é o título mais cobrado nas provas de concurso público, O título 2 e o título 3, que é dos direitos e das vantagens. Então, o título 2 aí, do provimento, vacância, remoção. Então, olha, esse cara aqui é o mais cobrado. Professor, mas do que trata esse sujeito aqui? Vem comigo aqui. Esse sujeito, o título 2, ele trata de um fenômeno chamado fluxo, Ah, professor, como assim fluxo? O que é um fluxo? Fluxo é um procedimento que nós temos, não é isso? De entrada, e nós temos um procedimento de saída. Presta atenção nessa explicação que vai te ajudar muito. Fluxo de entrada e de saída de alguma coisa. Professor, de quê? Do seu tesouro, aquilo que você almeja, o que você mais deseja nesse exato momento? É um cara com 5 letrinhas. Chamada de quê? De cargo, Então, o que você almeja, o que você deseja, é esse cara chamado de cargo, Professor, o que significa? Professor, como é que é o nome do fluxo de entrada no cargo? O nome do fluxo de entrada do cargo chama-se provimento. E qual que é o nome do fluxo de saída desse cargo? Chama-se vacância. Olha aí. Chama-se vacância, Ou seja, então, provimento vai ser o fluxo de entrada no cargo, Então, o fluxo de entrada no cargo. Nós temos quantas formas de provimento? Aí já vou passar um macete para vocês, 4 R's, ok? ANP. São as formas de provimento. Então, qualquer uma dessas formas de provimento, você vai dar entrada, você vai ocupar um cargo. E aí, professor, cara, você entrou no cargo, esse cargo aí você tem as movimentações. Não é eterno, Existe as hipóteses de quê? De vacância, de saída, Professor, então qual que é uma hipótese de vacância? Aposentadoria, falecimento, você pede demissão, exoneração. Então, são o quê? Formas de vacância, de o cargo vai se tornar vago. Bacana, provimento, então é um fluxo. Então, esse título segundo, você tem que entender a lógica do estatuto. Nós vamos tratar de quê? Nós vamos tratar aqui, nós vamos tratar do provimento, da vacância, remoção é o deslocamento do servidor, redistribuição, ele vai ser redistribuído quando um órgão é extinto, basicamente, e a substituição. São o quê? Todas as formas do fluxo de pessoal.
tá? É o fluxo de pessoal, a gente vai estar estudando aqui no título segundo, né? Então, primeiro, provimento, tá? 7 formas de provimento, 4 R's ANP. Professor, deixa pra gente, já quero anotar, eu sou aquele aluno que anota tudo. Cara, se você é o aluno que anota tudo, você pode ter certeza que você é um aluno competitivo, porque quanto mais você anota, mais você fixa. Então, 4 R's, são 4 palavras que vão começar com a letra isso, R. Vamos lá, reversão, recondução, reintegração e readaptação, tá? 4 R's, reversão, recondução, readaptação e reintegração. São 4 formas de provimento, 4 R's. A, aproveitamento, N, nomeação e P, promoção. São todas as formas de provimento que nós iremos estudar na minha metodologia vitoriosa, que a gente vai estudar uma aula para cada um desses R's, para cada A, para cada N, para cada P. Bacana? Então, isso que nós vamos estudar. Então, é de suma importância que você entenda o fluxo de entrada, que é o provimento, como é que se dá os detalhes, e o fluxo de saída da vacância, né? Ótimo, né? Aí, bacana. Cara, fica muito fácil quando você tem a noção do todo, né? Quando você consegue encaixar os assuntos dentro de um todo, né? Fica sistêmico, né? Então, título 2, trata-se do fluxo, né? O primeiro capítulo vai tratar do quê? Do provimento. O segundo capítulo vai tratar da vacância. Depois teremos um capítulo que vai tratar da remoção, distribuição e substituição. Então, basicamente, 3 capítulos aí do título 2, né? Do provimento, disposições gerais, nós vamos falar agora de disposições gerais sobre o provimento. Requisitos, né? Principalmente as formas de requisitos, ok? Então, vem comigo. Depois dessa aula, tá? Então, essa aula, eu fiz a introdução do título 2, tá? Do provimento, disposições gerais. Depois, outra aula, a gente vai começar a trabalhar os 4 R's, né? Tem outros institutos aí, mas a gente vai trabalhar os 4 R's ANP, que antes do 4R ANP a gente vai tratar de concurso público, a gente vai tratar de nomeação, vamos tratar de exercício e assim por diante, ok? Então vem comigo, vamos lá. Artigo 9º. São requisitos básicos para o ingresso no serviço público, né? Professor, requisitos, né? O que são requisitos? São pontos que você tem a obrigação de cumprir. É um requisito básico, é um requisito. Ou seja, se você não tiver aquele critério, aquele requisito, você não poderá ingressar no serviço público. Ok, professor, entendi. Esses são os requisitos. E por que está aquela palavrinha básica, né? O legislador, ao colocar aquela palavrinha básica, ele comunicou para a gente outras coisas que nós temos que saber. Ou seja, básicos significa dizer que eles são obrigatórios para todos, né? Então, todos os servidores terão que cumprir esses requisitos básicos. E aí, professor, em tudo que tem básico, tem aquele cara que é específico. Então, o cargo, ele poderá ser exigido do candidato os requisitos básicos e também poderá ser exigido os requisitos específicos de cada cargo. Bacana? Copiaram? Então, aqui são os básicos, não são os requisitos específicos, né? Os requisitos específicos nós vamos tratar no artigo 9º, parágrafo 1º, que está aqui nas cenas para os nossos próximos capítulos. Bacana? 10, entenderam? Requisito, todo mundo tem requisito, é aquilo que vai obrigar você a ter para poder ingressar. Básicos, porque é para todos, né? E quais são os requisitos básicos? Esses 6 requisitos básicos, independentemente de todo e qualquer cargo e situação, todos os servidores públicos de Várzea Grande serão obrigados a cumpri-los e atendê-los, né? Primeiro, nacionalidade brasileira. Nós já comentamos isso na aula passada, vou fazer um breve reforço pedagógico. Quando nós falamos de nacionalidade brasileira, no nosso país, nós temos aqui, de acordo com o nosso artigo 12 da Constituição Federal, nós temos 2 tipos de nacionalidades, né? Nós temos os brasileiros nato, né? Aqueles nascidos aqui, né? De pais e mães brasileiros, nascidos aqui, de pais e mães brasileiros. Eu, no meu caso, sou brasileiro nato. E nós temos aqueles caras que são naturalizados, né?
naturalizados. Esses caras naturalizados, né, eles não são brasileiros natos, mas eles adquiriram a cidadania brasileira, né? Ou seja, tanto os brasileiros natos quanto os brasileiros naturalizados poderão ocupar qualquer um dos cargos, tá certo? Qualquer um dos cargos aí, qualquer um dos cargos da prefeitura municipal Prefeitura de Várzea Grande. Então, esse aqui. Por quê, professor? Porque a Constituição Federal traz uma ressalva para o provimento de alguns cargos, né? São privativos de brasileiro nato. Nato, né? Esse cara aqui, os brasileiros nascidos aqui no Brasil, né? Ou de filhos de pais e mães brasileiros, né? Brasileiros natos, né? Cargo de presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, de ministro do Supremo Tribunal Federal, da carreira diplomática, de oficial das Forças Armadas, de ministro de Estado de Defesa. Então, essas hipóteses são hipóteses somente de provimento para brasileiro nato, sendo que nenhum desses cargos se enquadram no perfil da Prefeitura de Várzea Grande. Bacana? Professor, voltando aqui. Fechou? 10. Pronto, né? Falei sobre a nacionalidade brasileira. Ou seja, o estrangeiro não pode ser servidor público, tá? Para o estrangeiro ser servidor público, ele vai ter que passar pelo processo de naturalização. Prof, tem exceção? Tem uma exceção lá na Lei 8.112 do Estatuto dos Servidores Públicos Federais, que no caso aqui não cabe a este concurso, porque não é esfera, mas eu estou dando só essa dicasinha para vocês aí, que existe essa situação. 2, gozo dos direitos políticos, né? Quando nós falamos de direitos políticos, significa dizer que o sujeito ele tem que estar apto para votar e ser votado, né? Votar, eleição, eleitoral. Então, se ele não tiver com gozo desse exercício dos direitos políticos, eles não poderão. Professor, como é que perde esse negócio? Quem que toma esse negócio da gente? Primeiro, é um direito constitucional, um direito que todo mundo nasce com ele, não precisa ser comprovado. Está lá. Mas o sujeito aprontou, né? Foi lá para o crime, entendeu? Criminal, dependendo do crime, né? O que acontece com o sujeito? O juizão condena ele a pena de reclusão, detenção lá, né, de reclusão. E aí, lá na sentença do juizão, ele manda. Você nunca perde os direitos políticos. Eles são sempre suspensos, né? Suspendo os direitos políticos por 10 anos. Pronto. Durante esses 10 anos, você teve suspenso, tá? Você não está em gozo, você nunca perde direito político. Ou você está em gozo, ou você está com ele suspenso, né? Suspenso por 10 anos os direitos políticos. Uma das consequências dessa suspensão dos direitos políticos, você não vai poder ir fazer concurso público. Bacana? Fechou. A quitação com as obrigações militares, né? Ou seja, aqui em especial para o sexo masculino, porque o alistamento é obrigatório no Brasil, e eleitoral, né? E também o voto no Brasil, ele é o quê? Ele é obrigatório. Professor, então como é que eu provo a minha quitação eleitoral? Você tem aquele canhotinho, né? Quando for tomar posse, vai ter que apresentar todos os papelzinhos desse aqui, salvo engano, das 3 últimas eleições, alguma coisa assim, tá? Você vai ter que apresentar aquele papelzinho, né? Professor, eu não sei onde fez, cara. Eu também não sei, cara, né? Eu tive que renovar meu passaporte esses dias aí, cara. Eu tinha que esse papelzinho aí, onde que eu encontrava esse papelzinho? Encontrei papelzinho de 88, mas não encontrava de agora, recente, né? Aí você pode procurar aí a Justiça Eleitoral, ela pode expedir para você uma certidão, né? Uma certidão das quitações das obrigações eleitorais. Nível de escolaridade exigido para o cargo, tranquilo. Idade mínima de 18 anos, né? Sobre esse item 5 aqui, eu vou fazer o exercício para vocês, a gente vai voltar nesse assunto e vou reforçar mais, né? E boa saúde física e mental. Então, você tem que ter aí uma saúde física para elaborar, para trabalhar para o serviço, e tem que ter uma boa saúde mental também, né? Pronto.
Esses são os chamados requisitos básicos, né? São requisitos básicos para o provimento, né? Para o ingresso na administração pública, não somente do município de Várzea Grande, mas também do Brasil todo e todos os demais entes federativos, né? Esse aqui nós já falamos, vamos lá, né? Opa, já vamos para a prova de concurso aqui, né? Vem comigo aqui. Segundo o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das autarquias e das fundações públicas estaduais, os requisitos básicos para o ingresso no serviço público estão listados a seguir, à exceção de um, assinale-o, né? Antes de nós irmos para as respostas, já disse isso em aulas anteriores, mas eu quero reforçar. Professor, eu estou fazendo concurso para a Prefeitura de Várzea Grande, e aqui, ó, fundações públicas estaduais, cara, preste atenção, são exatamente os mesmos requisitos do Estado e o município cobrou. Então, nós podemos usar essa pergunta aqui como base para a gente exercitar. Então, ele quer uma exceção. Nacionalidade brasileira, correto, né? Estar em gozo dos direitos políticos, correto. Estar quite com as obrigações eleitorais, correto. Ter idade mínima prevista em lei, correto. No caso do Estatuto, 18 anos. Estar matriculado em um curso superior, não. Esse item E não é um requisito básico. O requisito básico são 6 requisitos previstos no artigo 9º da Lei 1164 de 91. Ótimo, né? Fácil, né? Vai ser esse padrão de questão de prova para vocês aí, viu? Vem comigo aqui. Conforme determina o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta das Autarquias e Fundações Públicas Estaduais, as alternativas a seguir apresentam requisitos básicos, ó, outra questão de requisitos básicos, para o ingresso no serviço, à exceção de uma, assinale. Ou seja, o comando é o mesmo comando do anterior, né? Então, ele quer o quê? A exceção de uma dos requisitos básicos, né? Letra A. Gozo dos direitos políticos, correto? Isso aí é um requisito básico. Nacionalidade brasileira, também, tanto nato quanto naturalizados. C. Boa saúde física e mental, correto, né? Quitação com as obrigações militares e eleitorais, correto, né? Idade máxima de 60 anos, errado. No Estatuto, traz a previsão de quê? Da idade mínima de 18 anos. Tá? Mínima, esse é um requisito básico, né? Agora, principalmente na área policial, lá se exige um outro requisito específico, né? A idade máxima, né? Então, na área policial, né, é de praxe aí os estados, a federação, a União aí também cobra um pouco disso aí. Então, para Forças Armadas, para o Exército, cobrar o quê? A idade máxima, né? Por exemplo, o Estatuto da PJC, a Lei Complementar 407, diz que é 45 anos de idade máxima para o ingresso. Bacana? Então, aí para vocês aí, né? Esse negócio que eu acabei de falar da idade, nada mais é do que o atendimento do parágrafo 1º. As atribuições do cargo podem justificar exigências de outros requisitos estabelecidos em meio. Hoje, as atribuições do cargo. O nome desse cara, escreve aí, chama-se requisito específico. Só que esse requisito específico vai estar previsto em uma outra lei específica do cargo. Atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em lei. Por exemplo, vamos dar um exemplo, vou dar um exemplo de polícia e um exemplo aí de polícia. Inicialmente gostaria de pedir desculpas por interromper os seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do nosso site LAC Concursos. Você quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer um curso altamente competitivo, que eu tenho certeza que você vai ficar competitivo para a prova da Câmara Municipal de Várzea Grande. Eu sou o professor Lac, especialista em concursos públicos. Somente em 2022 eu já tive a oportunidade de ser aprovado em 7 concursos públicos. Eu quero te ajudar. Eu quero transferir todo o meu conhecimento, todo o meu know-how na sua preparação.
Professor, qual que é o diferencial da LAC Concursos? Cara, aqui na LAC Concursos é o único site que tem uma metodologia vitoriosa de estudos. Aqui nós temos uma ferramenta chamada de Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Então você tem um treinador pessoal de concurso, no caso eu. Essa metodologia ela é baseada em técnicas de administração por resultados, ou seja, todo dia você vai ter uma meta de estudos. Todo dia. Cada meta que você consegue cumprir diária, você dá um passo importante para a sua aprovação. E assim, ao longo do tempo, nós conseguimos ajudar centenas e centenas de alunos aprovados em concursos públicos. Bacana? Gente, Câmara Municipal de Várzea Grande, a melhor preparação está aqui na LAC Concurso, com o professor LAC, isso eu garanto para vocês. Nós temos aí uma turma presencial também, uma turma VIP, com apenas 35 alunos. Se você quer se inscrever nessa turma, corra, cara, vai lá, clique aqui embaixo aqui para a gente fazer aqui a sua reserva de vaga, urgente, não deixe para depois. Tá certo? Temos a turma VIP para o cargo de técnico administrativo, apenas 35 vagas comigo. Essa turma aí, eu tenho certeza que a maioria dos aprovados serão oriundos dessa turma VIP, assim como foi o concurso da Limpurb. Aí nós temos o nosso curso online. Nós temos um curso online aqui, fantástico, que eu tenho certeza que vai te ajudar nesse concurso. Maiores informações, está o nosso WhatsApp aqui. Tá? Vem falar conosco aí, aqui na LAC Concurso. Espero vocês.